O setor saúde no Brasil ele representa algo em torno como 9,5% do PIB brasileiro. Né? Isso, a gente está falando algo com dados de 2013, algo em torno de R$500 bilhão. Desses R$500 bilhão aí que nós temos de despesas e gastos com saúde no nosso país, nós temos aí 55% do financiamento, tudo grandes números, tá, pessoal? Desse financiamento vindo do setor privado e 45% vindo do setor público. O que é o financiamento do setor privado? É aquilo que nós, indivíduos, cidadãos, colocamos dos nossos bolsos para adquirir medicamentos, contratar serviços que não são cobertos, tanto pelo setor público quanto pelo privado, e coisas dessa natureza, e também a contribuição que as empresas fazem no financiamento da saúde de seus empregados. Né? A grande maioria desse valor, na verdade, do financiamento da cobertura do plano de saúde vem do setor privado, vem do empresarial. E os outros 45%, eles têm uma divisão aí nas 3 esferas de governo, né? Então, o governo federal, o governo estadual e governos municipais financiando. Desse conjunto de financiadores do nosso setor, a gente tem aí algo como 26% a 30% que são gastos diretos dos cidadãos, gastos das pessoas. De tudo isso que é gasto, quase 1/4 disso sai do bolso das pessoas, né? Nós, cidadãos, nós individualmente. Isso significa que cada um de nós aqui somos os maiores financiadores da saúde do nosso país, acima do financiamento público ou privado de governos e empresas e tudo mais, né? É um setor que tem uma demanda crescente, e a gente, imaginando o porquê e quais são razões importantes para isso, porque a gente está vivendo uma importante mudança do perfil epidemiológico, a população está envelhecendo, o perfil demográfico da nossa população. Então, à medida que nós envelhecemos, a gente consome mais serviços de saúde, né? A gente tem uma janela ainda até 2030, em que a quantidade de pessoas em atividade e financiando o sistema de saúde é maior do que o número de pessoas que estão usufruindo dele. Mas, a partir daí, a gente possivelmente vai ter uma inversão por conta desse crescimento significativo da proporção de idosos, que hoje está algo em torno de 12% a 14% da nossa população e deve atingir algo perto dos 20% até 2030. Então, esse é um grande desafio, o crescimento do consumo por serviços, né? E isso bate diretamente de frente com a nossa capacidade de financiar a utilização desses serviços, né? Imaginando que os governos, tanto federal, estaduais e municipais, eles vivem o quadro e a situação complexa de arrecadação decrescente que a gente tem presenciado, a economia num momento muito complexo, as empresas também estão reduzindo a sua capacidade de financiar o setor. Então, é um desafio, uma vulnerabilidade importante, né? E que passa por algumas questões. Uma delas tem a ver com a interpretação que a gente faz sobre o princípio da integralidade. A nossa Constituição ela traz alguns princípios que regem a questão da saúde no nosso país, né? Como a equidade, a integralidade é uma delas, né? E a integralidade, ao contrário do que muitos interpretam e imaginam, não significa que a gente tem que dar tudo para todos. Significa que a gente tem que tratar de todas as doenças, todas as situações, mediante também os recursos disponíveis, né? E isso, obviamente, gera conflitos de entendimento e interpretação e acaba criando mais problemas na capacidade de financiamento do setor, né? Além dessa questão da capacidade de financiamento, que é altamente impactada pela economia e pela questão do envelhecimento da população,
a gente ainda na saúde tem alguns agravantes relacionados à nossa maturidade de gestão, né? O setor saúde é um dos setores em que a adoção de boas práticas de gestão ela ainda é muito, ela ainda é muito tímida, ela ainda precisa avançar bastante. Se vocês pegarem exemplos de outros segmentos, vocês vão ver que assim, as melhores práticas de gestão, dos modelos de gestão que são adotados amplamente, a saúde ainda está muito aquém das referências, desde questões como governança, saber utilizar financiamentos adequados, e por aí vai, né? A questão da maturidade de gestão. E tem uma relação direta também com o histórico de formação do nosso parque de saúde no país. O nosso parque de saúde no país, ele é fruto de um desenvolvimento normalmente de profissionais que se reuniram, bons técnicos, bons médicos, bons profissionais de saúde que foram estabelecendo, montando serviços e foram crescendo, né? Mas sem que necessariamente essas melhores práticas de gestão acompanhassem essa evolução e esse crescimento, né? E aí você vê algumas organizações que atingem até um grau hoje considerado no nosso país de gigantismo em termos de tamanho de organização, mas que ainda carece de boas práticas de gestão, né? E associado a uma cultura de que a saúde ela é um bem coletivo e, por isso, ela não pode ter um superávit. Falar em lucro em saúde é quase pecado, né? Essa cultura está mudando um pouco, mas ainda tem muita resistência a se tratar a saúde como um setor produtivo, gerador de riquezas e tudo mais, né? Isso associado também com uma construção histórica do Estado como provedor direto de serviços. E nesse histórico do Estado como provedor de serviços, a gente acabou ficando preso a certas amarras que dificultam a oferta e a evolução dos melhores serviços para a população, né? Por várias restrições, desde restrições, novamente, orçamentárias, até questões legais, regulatórias e até de cumprimentos de legislações básicas, como a questão de licitações e tudo mais, né? Então, o serviço de saúde, por esse histórico todo, ele tem muitos desafios. Ele precisa buscar aí uma capacidade de gestão mais madura e também melhorar a sua utilização adequada dos recursos já existentes. Porque hoje o que se emprega e o que se gasta com saúde no Brasil, ele até está na média dos países da OCDE, mas a gente tem muito desperdício, tem muito problema de utilização adequada de recursos da mesma forma.